Amém. E vocês estão bem? Sim? Sim, glória a Deus. Algumas pessoas estão bem, outras pessoas, eu tenho fé, depois de acabar o culto, as outras pessoas também vão estar bem. Deus é bom. Nós estamos a falar ao longo deste mês acerca da paz de Deus e nós temos paz com Deus e em Deus. Hoje eu quero falar acerca de um tema que tem a ver com esta paz com Deus. Mas às vezes nós pensamos que paz com Deus, como eu falei na semana passada, é uma ausência de problemas, ausência de batalhas. E na semana passada nós percebemos que quando nós temos paz com Deus, muitas vezes nós somos atirados para o meio da batalha. E nós temos que ter essa consciência que nós estamos inseridos numa batalha. Eu não vou perguntar-vos se vocês travaram uma batalha ao longo desta semana, porque eu creio que todos nós travamos uma batalha ou enfrentamos uma batalha de alguma forma. Eu também passei por batalhas esta semana e eu dou glórias a Deus quando eu sou provado, porque a sua presença é glorificada através da minha vida. Hoje nós vamos estar a falar acerca de paz com Deus, mas esta evidência da paz com Deus, da paz em Deus, em que nós temos um propósito de vida e nós temos a energia ou o poder do Espírito Santo em nós e através de nós. Nós temos paz com Deus e somos levados ao nível de sermos despertos pelo Espírito Santo. Então hoje nós vamos estar a ler uma passagem bíblica em Mateus 26, versículo 41, que é a história, começa um pouco antes de 41, é a história em que Jesus está mesmo antes de a sua crucificação e ele está a orar no jardim de Getsemane. Então vamos ler esta passagem para nós termos um enquadramento desta história. Diz assim, então Jesus... Mateus 26, então Jesus chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Então, depois da ceia da Páscoa, depois de estar ali com os discípulos, naquele ambiente em que nós lemos em João 15, 16 e 17, em que ele dá essa orientação, essa pregação, e ele está ali a cear com os seus discípulos, ele sai daquele lugar e vai para Monte das Oliveiras, e há um jardim lá, jardim chamado Getsemane, e ele vai e separa-se para orar. E disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, que é Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui e velai comigo. Ou em outras versões, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Ele está a referir da sua crucificação. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-se adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo a segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-se outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes, dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e partamos, eis que é chegado o que me trai. Nesta passagem é a história em que Jesus está a orar, mesmo antes da sua crucificação, em que ele é comovido de grande tristeza, grande angústia, porque ele sabe que vai passar depois de algumas horas, em que ele vai ser traído, vai ser maltratado, vai ser até crucificado.
E ele chama os mais próximos. Tiago, João e Pedro eram aqueles 3 mais próximos, discípulos mais chegados, em que ele tinha levado alguns meses ou semanas antes, ele tinha levado estes 3 discípulos para subir ao monte com ele em oração, e ele é transfigurado ante os seus olhos, e ele é glorificado e começa a ter uma conversa com Moisés e com Elias, e começa a conversar, e Deus Pai fala a sua vida, e é um momento glorioso. Estes são os 3 homens que são os mais chegados de Jesus, que ele ama de uma forma mais especial, ou confia de uma forma mais especial. São aqueles amigos mais próximos de Jesus. Então ele convida para aquele lugar em que ele já sabe que vai ser um lugar de grande sofrimento. É o lugar em que ele vai orar, em que em algumas outras passagens, descrevendo esta oração, até ele soa gotas de sangue, em que ele está em grande sofrimento. E os seus discípulos mais chegados, aqueles homens que eram mais próximos, quando eles chegam àquele jardim, quando está no meio da noite, em que o seu mestre, seu amigo, está em grande angústia, o que acontece? Aqueles amigos adormecem. Nós podemos pensar, mas é normal, é compreensível. Depois de uma grande banquete, uma grande ceia da Páscoa, é compreensível que esses homens estejam cansados. É normal, eles são humanos. É normal que haja sonolência, à meia da noite. Barriga cheia, é normal que eles estejam cansados. Ainda por mais, depois de ter ouvido uma pregação muito longa da parte do seu mestre, nós vemos isso em João, que é uma pregação já muito extensa, em que é normal que haja cansaço. E Jesus convida aqueles homens para aquele lugar mais íntimo. Quando ele vai e vira para eles a primeira vez, diz: vocês estão a dormir? Nem 1 hora conseguem passar comigo? Ele dá aquela repreensão, volta para aquele lugar de oração, que não deve ser muito longe deles. Quando ele volta para trás, olha para os seus amigos mais próximos. Outra vez, talvez Jesus diz: caramba, eu estou aqui a investir em vocês. Outra vez vocês estão a dormir? Acorda aqueles homens, e depois volta novamente para o lugar de oração, e pela 3ª vez eles voltam para aquele lugar de sonolência, daquele lugar de adormecimento, aquele lugar em que eles estão a dormir, enquanto Jesus está naquele momento mais íntimo, mais doloroso, aquele momento em que ele está em oração profunda com Deus, o Pai. Em que, quando às vezes eu penso em paz, eu penso, talvez o que o mundo diz que é paz emocional. Nós vemos aquela Miss Universo, diz: o que tu queres realizar no mundo? Eu quero paz no mundo. Há aquela coisa que, todos nós queremos paz, que haja ausência de guerras, que todas as guerras do mundo terminam, toda a injustiça termina, que haja paz emocional, paz física, paz mental, em que todos nós alcancemos essa paz. E é talvez sinónimo a uma inércia física, ou uma ausência de problemas, ausência de situações, e talvez uma sonolência profunda. Quando uma pessoa passa por grande ansiedade, é dada uns ansiolíticos que dá uma paz tremenda, uma sedação para não ficar ansioso com os problemas. Isso é que a medicina nos dá para nós termos paz, para nós termos sossego da ansiedade e do estresse que este mundo apresenta. Mas quando nós temos paz com Deus, nós falamos isso semana passada, que não é um estado físico e emocional, mas é quando nós aceitamos a obra da cruz, que Jesus morreu para a nossa vida e tomou o nosso lugar, e nós temos acesso ao Pai e nós temos paz com Deus por causa da obra da cruz e por causa da fé que nós temos em Jesus. Então esta paz com Deus não é que o mundo diz que é paz, que é uma sedação dos problemas, que é um adormecimento às situações que passam à nossa volta.
Jesus estava em profunda angústia e os seus melhores amigos estavam em sonolência ou dormência profunda, em que eles nem conseguiram passar uma hora ou um momento com Cristo no meio da sua grande angústia. E a minha pergunta hoje é: será que na nossa vida nós estamos a ter uma profunda sonolência ou adormência enquanto Deus está a mover de uma forma poderosa? Eu tenho visto relatos, eu presencio muitas vezes formas em que Deus está a mover poderosamente nesta nação de Portugal. E a minha pergunta para mim mesmo, até aqui para esta congregação, é: será que nós estamos no mesmo estado que os discípulos mais chegados do Senhor, mais amados pelo Senhor, em que no meio de um grande mover de Jesus na nossa terra, será que nós estamos numa profunda sonolência, pensando que está tudo tranquilo? Pessoas perguntam-nos como é que nós estamos. Está tudo na paz, está tudo tranquilo. E será que nós temos essa urgência, tal como Jesus teve em Getsemane, em que ele tinha essa urgência de buscar mais profundamente a conexão com Deus, porque ele sabia que a hora era curta, então ele estava a buscar com essa urgência da sua vida para essa manifestação da bondade de Deus. E que eu creio que isso está a acontecer nos nossos dias, naquilo que está a passar à nossa volta. E eu os pergunto: será que nós estamos tão bem em que entrou uma sonolência tal, porque nós pensamos, Deus é amor e Deus ama-nos incondicionalmente e o amor do nosso Mestre vai nos guardar. Mas será que nós não conseguimos passar nem uma hora com Ele? Será que nós não conseguimos sacudir um bocado da sonolência e dizer: eu não vou adormecer, eu vou estar desperto. Eu vou buscar estar com o meu Senhor durante mais um momento. Então hoje eu vou falar acerca disto, da sonolência espiritual, em que muitas vezes é sinónimo de paz. Muitas vezes é sinónimo de tranquilidade, mas de facto eu não vejo com uma paz ou uma tranquilidade, eu vejo como uma sonolência espiritual tal em que nós nem uma hora conseguimos passar com o nosso Mestre, enquanto Ele está numa urgência de um mover que Ele quer trazer, um tempo de salvação, um tempo de algo que Ele está a preparar nestes dias, mas nós não estamos com Ele, estamos ao pé dEle, mas nós não estamos com Ele. Nós não estamos a vigiar em oração, porque nós estamos adormecidos. Então nós vamos falar acerca disto, porque eu creio que é uma arma que o inimigo usa contra a nossa vida hoje em dia, que é uma arma sutil, mas muito eficaz, trazendo uma sonolência sobre a igreja, sobre os cristãos, em que não é propriamente um ataque frontal, como nós vimos em vários relatos ao longo da história, que é um ataque frontal em que queimam as igrejas, matam os cristãos. Hoje em dia, ou aqui na Europa, ou aqui em Portugal, o ataque do nosso inimigo é muito mais sutil, porque ele está a trazer uma sonolência espiritual que nem uma hora conseguimos passar com o nosso Mestre, trazendo essa oração, essa urgência dos tempos em que nós estamos a viver. O que é esta sonolência? Esta sonolência nós vemos na igreja de Éfeso. Igreja grande, poderosa, igreja que era um centro não somente cultural, um centro de economia e comércio, mas principalmente no mundo cristão, um centro da igreja. Uma igreja que foi fundada por Paulo, o grande apóstolo. Depois teve grandes homens de Deus a investir anos nessa igreja, tal como João, este apóstolo que estava com Jesus em Getsemane, tal como Apolo, tal como Priscila e Aquila, grandes homens, um grande casal usado pelo Senhor, tal como Timóteo, era um pastor desta igreja durante muitos anos.
igreja que era muito movida nos dons do Espírito, em que nós vemos uma carta escrita de apóstolo Paulo, o fundador da igreja, em que ele escreve em Efésios 5,14. Este versículo diz assim: pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Há uma igreja de referência, uma igreja incrível, modelo de igreja. Paulo, usado pelo Espírito Santo, trazendo uma mensagem diretamente do coração de Deus para uma igreja de referência. Ele diz: desperta, tu que dormes. Então, mesmo naquela altura, em igrejas de referência, havia uma sonolência espiritual. Eu não acredito que era uma sonolência natural, porque as pessoas faziam trabalho, estavam ali a fazer os seus afazeres, a igreja estava a crescer em boas obras, mas havia uma sonolência espiritual. Por isso que Paulo diz: desperta, tu que dormes. Desperta. E hoje em dia eu creio que Jesus está a trazer a sua paz, mas com um grito de desperta, igreja. Nem uma hora consegues passar comigo. Nem uma hora consegues ter aquela expectativa do meu regresso. Desperta, ó tu que dormes. Alguns anos depois, esta igreja estava a crescer, a crescer e crescer. O apóstolo João, que estava junto com Cristo em Getsemane, depois de passar por a igreja de Éfeso, no final da sua vida, 30 anos depois desta carta de Efésios, 30 anos depois, João está na ilha de Patmos. Ele está a ter uma revelação incrível da parte de Jesus, em que o céu está aberto e Jesus está a revelar segredos. E alguns destes segredos são cartas para várias igrejas. E uma daquelas igrejas é a igreja de Éfeso. Igreja de grande referência. É na carta do livro de Éfeso, ele diz que tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Ou, em outras palavras, já não estás apaixonada por Jesus. Jesus está a falar à igreja de Éfeso. Em outras palavras, se não estás apaixonado por Jesus, estás num relacionamento de rotina em que o teu amor está adormecido. A igreja de Éfeso recebeu um alerta 30 anos antes por o apóstolo Paulo, o fundador daquela igreja, dizer: desperta, ó tu que dormes. 30 anos depois, continuando a fazer as boas obras, apóstolo João recebe uma revelação de Jesus Cristo, recebendo quase a mesma mensagem 30 anos depois, dizendo: tu já perdeste o teu primeiro amor. É hora de acordar novamente. É hora de voltar a fazer as coisas que fazias anteriormente. O que Jesus ia dizer sobre a igreja Logos? Tem ali placares: amar Deus, amar a igreja, amar o mundo, amar, 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 é o lema da nossa igreja. Mas será que perdemos o primeiro amor? Será que a nossa vida com Deus, a nossa dedicação, está controlado com sonolência, dormência espiritual, pensando que está tudo tranquilo, está tudo bem? Porque pessoas perguntam: como é que está a tua vida? Está maravilhoso, está tranquilo, não se passa nada. Onde é que está a fome por Deus? A paixão pelo Espírito Santo? Quando nós olhamos para esta passagem em Efésios 5,14, nós vimos aqui que esta passagem é uma passagem não de julgamento, mas de advertência. Porque diz: desperta, ó tu que dormes. Não está a dizer: desperta, ó tu que estás morto. Então não está a falar aos descrentes
que são mortos espiritualmente e depois, quando aceitam Jesus, recebem uma nova vida, são ressurretos em Cristo. Então, não está a falar aos descrentes, não está a dizer que a igreja está completamente apóstata, fora do caminho de Deus. Mas está a dizer, desperta, ó tu que dormes. Que significa, há uma sonolência, mas ainda não chegou a uma morte espiritual. Porque nós sabemos que quando nós andamos no caminho, fora do caminho de Deus, há o risco de nós morrermos espiritualmente. Então, eles não tinham chegado ao momento de eles morrerem espiritualmente como igreja, mas eles estavam adormecidos como igreja. Então, significa que há uma esperança aí, porque quando alguém dorme, pode ser acordado. Então, quando Deus traz esta advertência à igreja, Ele está a trazer umas boas novas, porque está a demonstrar a sua misericórdia. Amém? Se hoje, quando tu estás aqui a pensar, meu Deus, será que eu estou a dormir? Talvez estou mesmo a dormir. São boas novas, tu estás a dormir, não estás morto. Porque estiveste num lugar em que estavas completamente longe de Cristo, tinhas que voltar ao caminho da salvação, tinhas que ser ressurreto pela obra da cruz. Mas se estás a dormir espiritualmente, estás debaixo de um manto de sonolência espiritual, hoje é dia em que tu podes ser desperto pela obra do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Algumas pessoas querem ser despertos. Então, quais são alguns sinais desta sonolência espiritual? Como nós falamos, um sinal é quando não há fome por Deus. Quando Jesus estava a iniciar o seu ministério, Mateus relata isso, em que ele está a dar uma abertura daquilo que é o reino de Deus, está a explicar extensivamente o que é o reino de Deus. E no livro de Mateus fala acerca disso, em que Mateus relata, em capítulo 5, logo no início dos bem-aventuranças, que diz que bendito é aquele que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, um sinal de alguém que está a viver no reino de Deus é uma fome por Deus. Justiça não é aquela justiça, tu estás a portar mal, eu quero castigar, quero que o castigo venha sobre a tua vida. Não é a nossa justiça, mas é a justiça do Senhor. Em que nós temos fome por Deus, pela manifestação de Deus. Então, essa é uma característica de alguém que está no reino de Deus. É quando alguém tem fome por Deus, tem sede para a sua palavra. Eu pergunto-te hoje, tens fome por Deus? Ou estás a ser saciado por outras coisas? A fome desaparece quando nós somos saciados. Ou nós comemos a palavra de Deus, sendo o pão da nossa vida, passamos tempo com o Senhor, nós temos fome da presença de Deus, ou nós vamos ser saciados por outras coisas. É a realidade. Se tu não tens fome por Deus, é porque tu já estás saciado pelas coisas deste mundo, que muitas vezes não são coisas más, são coisas boas. O teu sucesso financeiro, a tua segurança, a tua família. Quando nós buscamos isso com tudo que nós somos, nós estamos a saciar a fome interior que nós já temos. Nós não estamos a ser saciados pela nossa fé, mas pelo que nós vemos neste mundo. Então, o primeiro sinal da sonolência espiritual é quando não há fome por Deus. Outra característica de alguém que está a ser suburbado ou controlado por sonolência espiritual é quando a palavra já não confronta o seu interior. Quando há uma apatia tal no coração em que a palavra já não fala a nós. Nós lemos, mas a palavra já não é aquela espada de dois gumes que confronta o nosso interior. Quando a palavra não nos confronta, é um sinal que há dormência, sonolência espiritual. A próxima área é quando nós estamos até a orar, nós podemos orar, mas a oração é uma oração mecânica.
não é uma oração que sai do nosso coração como algo íntimo, uma conversa íntima entre nós e o nosso amado, mas é algo já mecânico. Deus, obrigado por este dia, obrigado por os meus filhos, obrigado pelas finanças, obrigado porque Tu és a minha provisão. Deus, eu declaro que venha o Teu reino sobre a minha vida. E começamos a falar, que são orações boas, porque a confissão da nossa boca tem poder, mas não é uma oração íntima, é algo já mecânico. É um sinal em que há uma sonolência espiritual sobre nós e nós temos que despertar. Nós temos que ativar aquela paixão por oração, paixão por nosso Cristo. Outra área em que quando nós somos constantemente distraídos, em que nós queremos olhar para a palavra de Deus, queremos estar na igreja, queremos estar a focar em Deus, mas tantas vezes nós agarramos no telemóvel e olhamos para o WhatsApp ou o Instagram, tantas vezes nós estamos distraídos, tantas vezes nós estamos a fazer uma coisa, mas queremos outra coisa, tantas vezes há distração e nós não conseguimos focar em Deus. Isso é um sinal em que há uma sonolência espiritual. Se houvesse paixão na nossa vida, nós estamos vidrados em Cristo. Não havia uma distração, não havia uma tentação para agarrar, um WhatsApp que entrou uma mensagem, e quando nós estamos em oração. Não faz sentido quando nós estamos apaixonados por Cristo de sermos distraídos com outras coisas. Significa que há uma sonolência na nossa paixão. Há uma banalidade no nosso relacionamento com Cristo. E a última área em que eu consegui destacar é quando tudo se torna rotina. Ir à igreja é porque é domingo. Orar ou ler a Bíblia é porque eu acordo e bebo café e é tempo de ler a Bíblia. Não há um desejo. Nós não chegamos à igreja com aquela expectativa. O que é que vai acontecer? Mas é uma rotina. Significa que o nosso coração já adormeceu. E Deus quer que nós acordemos, que nós sejamos acordados, apaixonados por Ele. Nós podemos estar anos na igreja, mas podemos passar anos adormecidos. Só porque nós temos muito tempo de cristão não significa que nós estamos acordados. Só porque nós temos muito tempo e até temos rotinas saudáveis de ler a palavra todos os dias, não significa que nós estamos apaixonados pelo nosso noivo. Não é sinónimo. Se a igreja de Éfeso teve que levar duas situações em que estão escritas nas Sagradas Escrituras de é necessário acordar, uma igreja de referência. Nós, logos, será que nós estamos acordados? Será que há paixão na nossa vida por Jesus? Será que a paz com Deus avivou uma paixão tal com Ele em que nós não queremos outra coisa de que estar somente na Sua presença? Nós precisamos de acordar. Há duas imagens que eu vejo nesta parte de despertar. Nós podemos, uma imagem real para mim, porque agora eu tenho 2 condutores em casa, condutores novos em casa, então há essa coisa de focar mais naquilo que está seguro, nas vias, a condução segura. Então uma das áreas é que imagina que estás a conduzir à noite, em que é tranquila a estrada, não passa nada, é uma estrada do Alentejo, em que é linha reta, não se passa nada. E diz, isto não passa nada, eu tenho a minha carta de condução há anos, está tudo tranquilo. Eu vou agarrar no meu telemóvel, vou mandar uma mensagem, vou ver o Instagram enquanto eu estou aqui a conduzir. Até vou dormir um pouco. Isto está tão tranquilo, ponho aqui o joelho, está tudo tranquilo, eu vou só... Todos nós sabemos que isso é a maior burrice que há, não é? Quando nós pensamos que está tudo tranquilo, é quando nós precisamos de dar 2 chapadas nós próprios e acordar. Porque nós não sabemos quando é que vai passar algo em nossa frente. Ou quando a estrada vai fazer uma curva. Nós não sabemos. Mas nós sabemos que nós não podemos deixar que a sonolência entre em nós. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós estamos neste caminho com Deus. E tantas vezes a nossa vida entra naquela paz. Que nós pensamos que é uma paz de Deus, mas não é uma paz de Deus. Nós pensamos que está tudo tranquilo, mas não é.
Nós estamos numa estrada que parece tudo tranquilo, porque não se passa nada. Mas eu creio que é uma estratégia do nosso inimigo para que nós adormecemos. E o nosso carro vira e pau, 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 pau. O inimigo não precisa de trazer um ataque frontal para a tua vida. Ele precisa somente de trazer uma dormência espiritual. Porque quando há dormência espiritual, não há uma urgência para estar com Deus. Não há uma paixão por Deus. Não há uma urgência de falar com as pessoas acerca do amor de Deus. Há uma sonolência, há uma tranquilidade. E esse é o que o diabo quer para a tua vida. Ele quer que tudo fique tranquilo. Porque ele sabe que quando isso acontece, já não és ameaça para ninguém. Muito menos para ele. Porque não vais entrar em guerra espiritual. Nem pensar. Não vais entrar em evangelismo. Nem pensar. Não vais fazer uma vigília de oração. Nem pensar. Porque não há aquela paixão por Deus. Agora, o que eu pergunto hoje é, será que há essa paixão no teu coração por Deus? Paixão que leva a ir a milha extra de sacrificar o teu corpo, a tua alma, a tua mente por Deus. Será que há a paixão de estar acordado por Ele, de passar mais uma hora na sua presença, tal como Jesus olhou por seus queridos amigos e disse, nem uma hora que podes passar comigo. O que está a passar aqui? Há uma sonolência sobre a tua vida. Mais uma vez, nós podemos pensar, isso é natural, a barriga cheia, estava tudo cansado, meio da noite, é natural, com a minha idade, com aquilo que eu estou a passar, estas pregações fortes, é natural estar cansado. Não é natural, é espiritual. Porque o espírito maligno quer amarrar as nossas vidas, mas o Espírito Santo traz poder. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder. De poder. Poder não é sonolência. Come on, não é sonolência. Quando tu estás debaixo do poder de Deus, não há um adormecimento. Até o teu corpo pode passar a noite toda em oração, porque há uma paixão por Deus. O poder do Espírito Santo acorda-nos, aviva-nos, traz a paixão de Deus sobre a nossa vida. Então não há essa desculpa, mas isto, aquilo, não há. Nós temos que reconhecer que há uma sonolência sobre a nossa vida. Outro exemplo é o exemplo do despertador. Todos nós usamos despertador. Todos nós usamos aquele alarme para ajudar-nos a acordar de manhã, ou para quem trabalha à noite, acordar à noite. Agora, todos nós sabemos que há um botão fantástico no despertador, mas extremamente perigoso. Não sei se é que vocês, mas em todos os despertadores que eu já tive, há um botão chamado botão snooze. Isto faz sentido para vocês? Vocês sabem o que é isso? Ou adiar. Esse botão é fantástico. Quem usa esse botão? Eu já usei muito esse botão. Mas é um botão extremamente perigoso. Porque imagina que tens uma reunião muito importante naquele dia, em que colocas aquele snooze, em que adias o despertador mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, porque a sonolência é tanta sobre a tua vida que é mais 5 minutos, em que quando tu acordas já não tens tempo para te aprumar, não tens tempo para fazer a barba, não tens tempo, chegas ali, talvez até chegas tarde para a reunião, todo mal ajeitado, porque mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. E perdes o momento de te preparares. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. Mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 dias, mais uma semana, mais um mês, mais um ano. O Espírito Santo fala. A palavra é pregada. O Espírito Santo fala. Mais um snooze. Mais um adiar. É mais 5 minutos. Em que Deus está a dizer, nem uma hora consegues passar comigo. Desperta tu que dormes.
Volta ao primeiro amor. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. É tão bom aqui na cama. O meu sucesso profissional é tão fixe. Estou a ganhar tão bem. Desperta, tu que dormes. É hora de ser generoso. Põe-me à prova. Dá mais ofertas. É hora de envolver mais. É hora de falar com o teu vizinho. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos. Será que isso é paz? Para mim isso não é paz. Muitas vezes nós pensamos que isso é paz. Estarmos ali na nossa boa vida, tranquila e em paz. Mas a paz de Deus excede todo o nosso entendimento e é quando nós temos reconciliação com Deus. E quando nós trazemos mais e mais vidas à reconciliação com Deus. Isso é paz. Não tem nada a ver com a ausência de conflito, não tem nada a ver com a ausência de atividade, com a inércia, não tem nada a ver com isso. Isso é engano do inimigo. Paz é quando nós somos despertos à missão que Deus tem e mais uma pessoa vem à salvação. Isso é paz com Deus. Se não há esse despertar, essa urgência em nós, meu querido amigo, nós estamos a dormir. Ser assim muito franco e muito direto comigo também. Nós precisamos de despertar. Não basta só ir à igreja, nós temos que estar apaixonados por Jesus. Não basta ler a Bíblia, nós temos que estar com fome da palavra de Deus. Não basta somente fazer os rituais espirituais, nós temos que estar a fazer com a intenção certa. Nós precisamos estar apaixonados por Ele. 1 de Pedro 5,8 diz que sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem pode tragar. Desperta, vigiai, porque o inimigo não dorme. O inimigo não tira férias. O inimigo não tem folga. O inimigo está sempre ali, à tua volta, dizer, mais um botão no snooze, carrega mais uma vez. Tu mereces mais 5 minutos. Tu trabalhas muito, mais 5 minutos. Tu mereces isso. Não. Nós não merecemos nada. Nós fomos resgatados por Jesus. Nós somos movidos pela missão de Deus. Nós precisamos ser despertos para essa missão. Aleluia. Ficou muito quieto aqui. A verdadeira paz não é um sedativo, não é inércia, não acomoda-nos. É algo que nos desperta, que nos chama e que nos ativa para fazer mais. Desperta, ó tu que dormes. Desperta dentro dos mortos. Desperta, ó tu que dormes. Essa chamada de despertar. Então, como é que nós despertamos? Se há esses sinais de sonolência, como é que nós despertamos? Primeiro, nós temos que reconhecer que estamos a dormir. Temos que reconhecer que isto não é normal. Temos que reconhecer, eu estou a dormir. Eu estou sonolento. Eu não tenho energia, não tenho força do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo já foi. Eu preciso reconhecer isso. E depois tenho que voltar à presença de Deus. Mas eu já não gosto de ir à igreja, já não gosto de ler a Bíblia, já não gosto de dar dízimo, dar oferta, isso é uma maçada, não gosto disso. Começa a voltar a fazer as obras que fizeste no início. É a ordem que foi dada à igreja de Éfeso. Volta a fazer o que fazias no início. Mas eu não quero. Volta a fazer o que fazias no início. Desliga o despertador e levanta, lava a cara. Sai da cama. Volta àquela oração sincera. Deixa que o Espírito Santo quebre o teu coração. Fala o que é verdade perante Deus. Aquilo que realmente dói e que é sujo no teu coração. E diz, Deus, eu não consigo. Isto é difícil, eu tenho medo.
Faz uma oração sincera. Ser franco com o Senhor. E depois corta as distrações. Quem sabe que para acordar cedo, eficazmente, tem que deitar cedo, não é? Se uma pessoa deita tarde, dificilmente vai acordar cedo. Se uma pessoa mantém muitas distrações à noite, vai ser difícil acordar cedo. Agora, isto é um exemplo só. Se nós queremos ser despertos ao Senhor, nós temos que separar as distrações da nossa vida. Hoje em dia nós somos hiperestimulados com um montão de distrações para ocupar o nosso tempo e a nossa mente e o nosso coração. Nós temos que livrar-nos disso. Entrar num estilo de vida em que nós contemplamos mais ao Senhor do que nós contemplamos as coisas que nós vemos à nossa volta, que o mundo oferece-nos. Temos que eliminar as distrações. E depois temos que deixar que a palavra seja a nossa luz. Salmos 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós acordamos, desligamos o despertador, abrimos a cama e o que é que nós fazemos logo a seguir? Abre os stores, ligamos a luz. Luz afasta a sonolência. Luz elimina a escuridão. A palavra de Deus é a nossa luz. Temos que deixar que a palavra de Deus entre na nossa cabeça, muda o nosso pensar. A palavra de Deus tem que iluminar o que está no nosso coração, penetrar no nosso coração como uma espada de 2 gumes. Nós temos que ler a palavra de Deus constantemente. Deixar que esta palavra entre em nós, ser alguém que conhece a palavra de Deus. Então temos que abrir os stores, abrir as janelas, deixar que a luz entre em nossa vida. Última forma de nós despertarmos é quando nós criamos uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Temos uma expectativa em nós. O que é que será que vai acontecer hoje? Espírito Santo, o que é que tu vais fazer hoje? Espírito Santo, o que é que tu queres falar comigo hoje? Uma expectativa daquilo que Deus vai fazer. Cria isso em ti. Isso vem quando nós criamos uma cultura de eliminar o negativismo do nosso falar e criar uma forma de falar de agradecimento. Isso vai trazer essa expectativa, dizer, Deus, se tu fizeste no passado, vais fazer hoje. Quando nós estamos a falar somente de uma forma negativa, nós vamos estar a limitar o agir de Deus e até a nossa própria fé. Nós temos que mudar a forma que nós encaramos as situações de uma forma com essa expectativa ardente daquilo que Deus vai fazer. Amém? Isto faz sentido? Quem quer acordar tem que passar por estes 5 pontos. Reconhecer que está a dormir. Voltar à presença de Deus. Cortar as distrações e deixar que a luz de Deus brilhe na nossa vida. E depois, para terminar, é viver naquela urgência ou expectativa daquilo que Deus vai fazer. Deus criou-nos para estarmos despertos. Ele não criou Adão para ficar adormecido. Ele soprou para ele estar desperto, deu uma missão para ele estar desperto, ativo. Deus criou-te não para ficares adormecido, não para ficares com aquela quase drogado com a sonolência deste mundo. Deus não te criou para isso. Ele criou-te para ter energia, para estar desperto, para estar acordado, para ver o que Ele está a fazer, para ter visão espiritual, para trazer o reino de Deus para esta terra. Agora, se hoje tu consegues identificar, meu Deus, eu estou adormecido, responda à voz do Espírito Santo. Responde e diz, Deus, eu estou realmente adormecido. Espírito Santo, por favor, acorda-me. Eu quero mudar. Eu quero mudar. Espírito Santo, acorda-me com o teu poder. Desperta-me. Pela tua grande misericórdia, desperta-me. A sonolência não é algo natural, é espiritual. É quando o inimigo vem para nos distrair, para nos colocar inativos, sem ser ameaça
para a sua pessoa nem o seu reino. Então, se hoje estás a sentir isso, vamos ficar em pé e vamos ter esse momento de resposta ao Senhor. Vamos responder à voz do Espírito Santo, tal como a igreja de Éfeso 2 vezes foi alertada para despertar, para acordar, para voltar ao primeiro amor. Hoje o Espírito Santo está a clamar a tua vida, está a apelar a tua vida. Por favor, acorda. Por favor, larga a sonolência, larga o adormecimento. É hora de acordar. Paz com Deus traz uma urgência, um acordar às coisas de Deus, à pessoa de Jesus, como nunca antes. Então eu quero encorajar-te para no teu lugar fazer este momento de reflexão, em que te diz nas tuas próprias palavras, perante Deus, dizer: Deus, eu quero acordar. Eu tenho sido levado para este lugar de sonolência, de adormecimento, e eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu quero estar desperto. Eu quero estar acordado. Aleluia, Senhor. Santo Espírito, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra fala, a Tua palavra trai-nos. Obrigado pela Tua palavra e obrigado pela Tua pessoa, Espírito Santo. Fala conosco. Tu já estás a falar, ajude-nos a responder. Ajude-nos a obedecer, a ouvir a Tua voz. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Desperta. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta-nos, Senhor. Aviva, Senhor. Meu coração, eu quero Tu és ver-te. santo, Tu és digno, Senhor. Eu quero ver-te. Desperta o meu coração, Deus. Desperta o meu coração. Eu quero ver-te. Eu quero ver-te. E ver-te alto e elevado, brilhando com a luz da tua glória. Derrama em nós teu poder ao cantar santo, santo, santo.
terminar, vamos só fazer esta oração. E eu quero encorajar-te, não és obrigado a fazer esta oração, mas é só reconhecer o estado onde nós estamos e clamar que o Espírito Santo nos desperta e renunciamos toda a sonolência, adormecimento. Por isso que eu convido para quem bem quer para acompanhar-me nesta oração. E Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra pela Tua palavra. e obrigado pelo Teu grande amor. Muito obrigada pelo Teu grande amor. Obrigado por Teu amor, Senhor. Obrigada pelo Teu amor. Eu tenho estado adormecido, Deus. Tenho estado adormecido. Por favor, perdoa-me. Por favor, perdoa-me. Obrigado por o Teu despertar. Obrigada, Deus, por Teu despertar. Nesta hora eu cancelo toda a sonolência Nesta hora cancelo toda a sonolência. e repreendo todo adormecimento espiritual. Repreendo todo o momento Eu não aceito isso mais sobre a minha vida. e não aceito isso mais sobre a minha vida, a sonolência. Eu não aceito mais essa concordância com a sonolência. Não aceito mais essa concordância com a sonolência. Mas eu digo a mim mesmo, acorda. Mas digo a mim mesmo, acorda. Eu digo à minha alma, louva ao Senhor. Digo a minha alma, louva ao Senhor. Eu digo à minha mente, seja acordado pelo Espírito Santo. Que a minha mente seja acordada pelo Espírito Santo. Eu digo ao meu corpo, recebe o poder de Deus. Diga ao meu corpo que recebe o poder de Deus. Ser curado por Jesus. Ser curado por Jesus. Obrigado, Deus. Obrigada, Deus. Espírito Santo, eu convido nesta hora Espírito Santo, eu convido nesta hora. para vir e avivar-me. Vem e aviva-nos. Eu preciso do teu poder. Preciso do teu poder. Eu preciso do teu poder. Preciso do teu poder. Eu preciso do teu amor mais na minha vida. Mais na minha vida. Obrigado.